123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-mato-grossense destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br. Bom dia, nós estamos mais uma vez no meu canal Debatendo Direito com Dalila Barbosa e nós estamos aqui com a doutora Alice, que veio falar sobre direito eleitoral. É muito interessante, nós estamos aí diante de um ano, né, que nós vamos estar envolvidos com a política, até política mesmo na própria OAB, né, nós vamos ter eleições para presidente. Isso é muito interessante, debater direito e principalmente esses temas tão interessantes. Gente, como todo ramo do direito, o direito eleitoral também deriva da Constituição, também tem suas regras na Constituição Federal, mas ele alinha aí, né, como a sociedade e os candidatos devem se comportar diante do ano eleitoral, aquilo que pode, aquilo que não pode, né, aquilo que pode prejudicar a outra parte, né, tudo isso. Eu não entendo nada sobre direito eleitoral, por isso eu sempre convido aqui uma pessoa para falar sobre o ramo do direito, que eu não entendo nada. Mas eu vou passar a fala para a doutora Alice, ela vai se apresentar e vai continuar falando para vocês sobre direito eleitoral. E dentro do direito eleitoral tem um foco, né, porque ele é muito extenso. Nós vamos focar aqui em um assunto que ela vai passar para vocês, nós vamos falar sobre ele. Porque se a gente for falar sobre direito eleitoral, era um mês, né, só de fala sobre direito. Pode falar, doutora. Bom dia. Bom, eu sou Alice Adolfa Miranda Pulgerzene, sou advogada aqui em Campo Grande e o nosso escritório tem um foco para o sufrágio feminino. Nós entendemos que é necessário, não só importante, mas necessário que as mulheres ocupem mais espaços de poder. Na nossa Câmara Municipal, vamos pegar fazer um recorte só do nosso estado e na nossa capital. Na nossa Câmara Municipal, nós temos uma vereadora. Na nossa Assembleia Legislativa, nós temos apenas 3 deputadas. E essa representatividade feminina é ínfima, é aquém do mínimo necessário, aquém do mínimo desejado. E aí vamos falar um pouquinho do direito eleitoral. Eu queria começar falando sobre o que pode e o que não pode nessa fase. Nós estamos agora no que é chamado de janela eleitoral, janela partidária. Nós temos até o dia 5 de abril para fazer a troca de partido. Aqueles candidatos que têm interesse em trocar de partido, eles têm até 5 de abril para fazer isso. Que são os 60 dias que pode chamada de janela partidária, que pode haver essa troca. Com relação ao sufrágio feminino, existe uma dificuldade muito grande com relação à composição dos partidos. Tem que ter um percentual mínimo de mulheres e a verdade é que muitas mulheres não querem se candidatar, não querem participar do pleito, porque realmente é mais complicado para a mulher. E aí, nisso entram várias questões. Por exemplo, o repasse dos fundos eleitorais. A gente sabe que tem alguns candidatos, isso está no Divulga Cand, fica lá no site do TSE, é público, é uma informação pública. A gente vê alguns candidatos homens que recebem R$100 mil e as mulheres do mesmo partido recebem R$10 mil. Então, uma campanha de R$100 mil alcança muito mais eleitores do que uma campanha com R$10 mil. Sim. E tem também o prazo. A gente acompanha já em vários anos eleitorais, existem alguns candidatos que recebem o repasse do partido já no mês de agosto. Então eles recebem R$100 mil no mês de agosto, conseguem impulsionar Instagram, conseguem preparar material gráfico, eles saem na frente
Ao passo que algumas mulheres, além de receber 10 mil reais, por exemplo, 20 mil reais, elas recebem lá no final do mês de setembro. Então elas têm 15, 20 dias para usar esse dinheiro. Então já sai em desvantagem na corrida partidária. Bom, teve algumas alterações, todo ano tem algumas alterações de resoluções do TSE. Esse ano a gente tem algumas alterações importantes com relação, por exemplo, à inteligência artificial. A gente está numa fase que usa muito inteligência artificial. Então tem algumas condutas que são absolutamente vedadas. Por exemplo, aqueles áudios sintéticos de voz de pessoas já falecidas ou de pessoas, de candidatos, mas você usa a inteligência artificial para gerar algum áudio, isso está absolutamente vedado. Não pode usar. Propaganda eleitoral, usando aquela formatação de vídeo com inteligência artificial. Por exemplo, uma inteligência artificial interagindo com uma pessoa real ou interagindo com um candidato. Isso também não pode mais acontecer. A menos que tenha uma tarja. Tem alguns limites da resolução que permite o uso eu ia falar de violência política e emendei as coisas, que permite o uso de inteligência artificial, mas o candidato tem que pôr uma tarja informando a população que é uma inteligência artificial, que aquilo não é real. Entendi. E entrando um pouquinho na questão da violência política, existe uma lei recente que trata da violência política de gênero. Tem um tipo penal específico nessa legislação, inclusive com pena de reclusão, pagamento de multa. Então é muito importante ficar atento para o tipo de ataque que os candidatos vão fazer às mulheres candidatas. Porque se tiver alguma violência de gênero, se tiver alguma conduta que viole a moral, psicológico, a conduta da mulher, isso é tipificado como crime de gênero eleitoral. Então, doutora, só para ilustrar, né, a fala da doutora, sobre essa cota que a mulher recebe bem menos que o homem, né? Há alguns anos, eu não lembro, acho que foi na primeira eleição que o Marquinhos foi eleito, eu saí candidata a vereadora por um partido. A minha intenção era conhecer mais de perto a política, né? A gente fica assim na margem, nem sempre à margem, e eu quis chegar mais perto, conhecer mais de política, tal, participar. E eu tenho até hoje, não é que eu tenho até hoje um desejo grande de participar da política. Eu acho política algo muito interessante, porque a gente vive a política, né? Sim, no dia a dia. Diariamente. E eu tenho, até hoje, assim, algumas ideias que eu acho que ia melhorar muito a vida da mulher, né? Na sociedade. E aí eu saí candidata, procurei um partido aí, né? Me filiei nesse partido e tal, e saí candidata. Aí eu senti na pele o que a doutora tá falando, né? Eu saí candidata, eu era uma candidata não conhecida nem no partido, assim, eu não era uma pessoa muito conhecida, só era advogada, eu acredito que eu tinha uns 3 anos, 4 anos de advocacia, e aí eu senti na pele isso. Por quê? Precisava de uma cota de mulher para aquele partido, então eles me aceitaram porque eles precisavam preencher uma cota, porém na hora de receber esses valores para fazer nossa campanha, nós não recebemos esses valores. Aí eu senti assim, tinha 2 candidatos, né, no nosso partido que eles tinham a intenção de eleger aqueles candidatos, né? E inclusive tinha no nosso partido uma mulher também, que era uma mulher bem votada, que era sempre eleita, que sequer ela conseguiu ser eleita nessa época. Tão grande que foi a diferença que foi feita entre os homens e as mulheres. E nós que estávamos ali dentro, a gente entendeu que todo o dinheiro que o partido recebeu foi investido em um único candidato homem, né? E que ele também não conseguiu se eleger, porque como nós não recebemos o dinheiro para fazermos a nossa campanha, a gente também não conseguiu atingir aquela quantidade de voto para que aquela pessoa bem votada pudesse ocupar um lugar na Câmara, né? Que se de repente nós tivéssemos recebido aquele valor, né, proposto a nós, e nós tivéssemos investido em uma campanha, nós tínhamos conseguido aquele valor de voto que elegeria um candidato, e a gente não conseguiu. E aí eu senti na pele o que é isso, né? O que é você ser mulher na política. O que eu vejo nesse movimento? Eles estão tão focados
em eleger esse candidato, essa pessoa, que eles esquecem do coletivo. Exato. O partido precisa ter um número mínimo de votos. Não adianta esse aqui ter 5 mil votos e os outros candidatos, as outras candidatas, terem 5, 6 votos. Eles têm que pensar no coletivo. Recebemos 1 milhão, vamos dividir esse 1 milhão igualmente entre todos os candidatos. Exato. E existe uma outra coisa muito grave: as candidatas indígenas e as candidatas negras. Elas têm o percentual de cota racial e tem o percentual de cota da mulher. E alguns partidos desrespeitam as duas cotas. Eles não repassam o percentual adequado, nem por ser mulher, nem por ser negra ou indígena. Então isso incorre no crime de violência política contra a mulher. Mas as pessoas ainda não se atentaram para isso. É importante observar essa característica, é importante observar esse preceito legal. Não é só uma questão de as mulheres ocuparem o espaço político, o espaço de poder, mas respeitar as ações afirmativas, respeitar e atender o que está prescrito em lei. Exato. Existe uma cota racial, existe uma cota de gênero, então vamos obedecer. Sabe? E falando em cota de gênero, tem uma novidade na resolução uma das resoluções do TSE com relação ao nome social. Isso é importante de lembrar. O candidato, a candidata pode usar o nome social na propaganda eleitoral, no santinho, na urna eletrônica. E agora tem a resolução regulamentando que o nome social pode constar do diploma também. Olha. Isso é muito interessante, porque até as eleições passadas não existia essa possibilidade. Então agora existe a possibilidade não, tá na resolução que o nome social pode constar no diploma de posse da pessoa que for eleita. Sim, porque ele era eleito com o nome do santinho lá, né, que digitava e na hora da diplomação via o nome do RG. Do RG. É interessante. Agora você ter. A diplomação pode ser feita com o nome social. Que legal, que legal. Sim. E como que a população, porque assim, as leis existem, né? E esse é o foco do meu canal, Debatendo Direito, é que a população se envolva nisso, né? Sim. Como que a população pode se envolver na política para fiscalizar essas leis, né? Além de ter o conhecimento. Imagina que hoje a população não consegue fazer isso porque ela não tem o conhecimento de que existem essas leis. Sim. Como que a população pode se envolver e fiscalizar essas atitudes arbitrárias dos partidos? O principal canal se chama Divulga Candi. Fica no site do TSE, no site dos TREs. Você acessa pelo celular, acessa em qualquer computador. E ali no Divulga Candi tem todos os dados de todos os candidatos. Quanto que o partido repassou, que dia que repassou, como que está sendo gasto esse dinheiro. Lá no Divulga Candi é fácil de... Tem uma coisa chamada palavrinhas mágicas. Então tem algumas palavras que não podem ser ditas agora, porque vão te gerar uma multa, sabe? Então eu estou agora lançando a minha candidatura, por exemplo. Eu não posso chegar e falar, Dalila, lembra de mim lá no dia da eleição, tá? Conto com você, hein? Não pode. Isso você está implicitamente pedindo voto. Você não pode pedir voto agora. Agora você pode divulgar algum vídeo seu, alguma foto, fazer hashtag amigos da Dalila. Mas pedir voto nessa fase não pode ainda. Porque gera uma multa eleitoral. Qual foi o cartão de crédito, como que foi isso. O celular que você vai mandar mensagem de campanha tem que ser o celular da campanha, é melhor do que usar o meu particular. Entendi. Interessante isso, porque a gente geralmente, eu, por exemplo, tenho super dificuldade de usar 2 celulares. Aí geralmente eu uso o meu para tudo. Se eu fosse, por exemplo, sair candidata, teria que ter um celular só para... E tem os limites também de mandar mensagem no WhatsApp, na SMS. Para tudo tem um limite. Você não pode extrapolar determinado número de envios.
Doutora, além dessas dificuldades que as mulheres enfrentam, né, para se eleger, para estar aí nos espaços de poder, a gente vê muito difícil, né? Hoje nós sabemos que as faculdades estão aí com os bancos mais preenchidos por mulheres, né? Nós, as mulheres, estamos trabalhando mais, estamos ocupando os espaços nas universidades e tal. Muitas mulheres, né? Hoje a gente entende que de chefia de família nós estamos aí pare a pare com os homens, trabalhando, estamos ativos no mercado de trabalho. Porém, quando se trata de cargos, né, como por exemplo na política, ou um cargo, por exemplo, que demanda aceitação da sociedade, a gente entende que ainda tem uma rejeição, né? A gente entende que parece que a gente não é tão aceita, né? E isso, quando eu digo isso, assim, existem algumas profissões que ainda as pessoas não aceitam que nós mulheres, né, na própria advocacia a gente sente isso, né? Quando a gente vai fazer uma defesa, por exemplo, principalmente na área penal, né, que é a área que eu sou mais atuante, a gente exige muito mais da gente, porque parece que a gente já sofre uma rejeição natural, né? De estar ali. E a mulher ela ainda está sendo muito rejeitada por outras mulheres, dá para entender isso ainda? Ou nós mulheres já estamos aceitando mais outra mulher, por exemplo, nós estamos votando mais em mulher? Não, eu acredito que não. Nós mulheres somos mais da metade dos eleitores do país. Se todas as mulheres votassem em mulheres, nós teríamos mais representatividade nos espaços de poder. Por que as mulheres não são eleitas vereadoras, deputadas, senadoras, governadoras, prefeitas, na mesma proporção que os homens? Porque as mulheres não votam em mulheres. Eu entendo que o brasileiro, na verdade, ele ainda não sabe votar. Ele não vota no candidato porque aquele candidato está preparado para exercer aquela função. Ele vota no vizinho, no filho do amigo, no sobrinho da amiga, no afilhado, no compadre, sabe? E isso vai também no sufrágio feminino. As mulheres, infelizmente, isso é uma realidade. As mulheres elas têm que provar que elas são capazes. Elas têm que ser melhores que os homens, elas têm que estudar mais, elas têm que se preparar mais para conseguir chegar num patamar que os homens estão ocupando. Ontem eu estava numa palestra e a palestrante estava falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha e ela fez a seguinte reflexão: nós estamos há alguns anos debatendo a Lei Maria da Penha, lutando para que ela seja realmente cumprida, para que ela seja realmente respeitada. E muita gente critica artigo por artigo da Lei Maria da Penha. Por que não aconteceu isso com o Estatuto do Idoso? Por que não aconteceu isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mas com a Lei de Proteção das Mulheres isso acontece. Então existe um incômodo da sociedade. No futuro isso vai melhorar. Aos poucos a gente vê que as gerações vão melhorando. A nossa geração já é melhor que a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então, eu entendo que a tendência é isso melhorar. Mas ainda tem muitas barreiras. O sufrágio feminino, ele enfrenta principalmente essa questão de mulher que não vota em mulher. Eu conheço várias mulheres que votam no amigo do marido, no sobrinho do vizinho, mas é porque ele é meu amigo, é porque ele é fisioterapeuta e como eu sou fisioterapeuta também, ele vai... ajudar na causa, eu vou votar nele porque ele... Gente, tem mulher candidata que preenche todos os requisitos. Sim. Tem mulher candidata muito melhor que os homens. Se você for comparar com relação a preparo, vontade de fazer, tem mulher que é muito melhor que homem, mas ela não é eleita, porque as mulheres não votam nela. Isso aí a gente percebe até pela proporção, né? Cada eleição você vê que assim, um número de homens eleitos. E o interessante, doutora, é que muitas vezes, né, não só para nós aqui em Campo Grande, mas no Brasil inteiro, acredito até no mundo,
Existem candidatos, existem vereadores e deputados que eles nunca deixam de ser, todo ano eles são reeleitos, né? E não existe um trabalho daquele homem que você possa olhar e dizer assim, olha, ele fez isso e trabalhou em função da mulher. Nós vemos aqui em Campo Grande, por exemplo, que é uma preocupação minha desde que eu fui candidata, é uma preocupação minha até pela condição de que eu estudei, de que eu cresci, que é a mulher, né? A mulher que tem filho pequeno e não tem onde deixar para trabalhar. Nós queremos valorizar essa mulher. Essa mulher tem que ir para o mercado de trabalho, porque quando ela vai para o mercado de trabalho, ela é uma mulher que rende, né? Ela vai render para a sociedade, vai pagar imposto, vai viver, vai ter uma vida e o Estado vai ter lucro com ela em vez de ter despesa, né? Então, nós queremos que essa mulher disputando o mercado de trabalho. Isso é sadio para a mulher, porque ela se sente útil, né? Ela vai ter uma vida tranquila. Só que é muito difícil essa mulher se engajar no mercado de trabalho, porque ela tem filho, e ela não tem onde deixar essas crianças. Imagina que uma mulher hoje, que é a grande realidade das mulheres, por exemplo, que trabalham na área de faxina, limpeza e tal, né? Elas não têm onde deixar essa criança, porque a criança até 4 anos, ele vai na creche, né? Até aí ele tem a creche para ficar, mas depois de 4 anos... ele não tem mais a creche, ele já tem que ir para a escola, ele já vai para o primeiro aninho. São e aí, escolas de período integral. Então, aí não tem, aí como é que você vai fazer? Porque daí você deixa até meio-dia, né? Políticas públicas para a mulher. Exatamente, você deixa até meio-dia, daí meio-dia você tem que buscar. Como que você vai fazer uma faxina, por exemplo, e sai meio-dia, busca a criança na creche, daí vai deixar essa criança onde para você terminar, né? Então, e mesmo que você for para outro ramo de trabalho, a mulher não tem onde deixar essa criança, né? Então, assim, não se vê homens preocupando com assuntos femininos, né? Eles se preocupam com outros assuntos, eles são sempre reeleitos. Nós temos aqui figuras na política de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que nunca deixaram a Câmara de Vereadores, estão sempre sendo reeleitos e nunca se preocuparam com a situação da mulher na sociedade. Sim. Nunca se preocuparam com isso. A própria Lei Maria da Penha, né? Como a senhora falou, é muito debatida nesse sentido. Combatida. Sim, porque as próprias mulheres, muitas delas, elas só entendem o valor da Lei Maria da Penha quando ela precisa. Quando ela, e muitas até sofrem essa violação e não entende que sofre essa violação. Ela só entende quando ela realmente está muito exausta, muito sofrida, quando ela sofreu uma violência psicológica e moral muito grande, porque a violência psicológica e moral não se entende como violência, elas não entendem que aquilo é uma violência. Sim. Ela entende violência só quando é apanhar. Não enxerga, né? Não enxerga, ela não vê aquilo como violência. Aí quando ela consegue enxergar, ela entende que a Lei Maria da Penha protege ela. Mas quando a Lei Maria da Penha protege a nora, quando a Lei Maria da Penha protege uma familiar próxima, ou alguém que é esposa de alguém que interessa, ela é contra a lei. Ah, mas não fez, né? Então, assim, eu entendo que nós mulheres tínhamos que participar mais da política, sair mais candidata e sermos ouvidas por as mulheres. Porque nós vamos trabalhar em cima daquilo que a gente sabe que a mulher precisa, né? E escola integral. Sim. A escola integral seria, assim, uma virada de chave para a sociedade. Porque como que você vai exigir que uma mulher de classe média, baixa, cresça se ela não tem onde deixar um filho? Ah, mas não é para ter filho. Sim, mas filho é uma consequência. Você vai ter. É muito complicado. A mulher acaba pagando o preço e essas políticas públicas, elas são implementadas a partir de uma provocação. Perfeito, eu acho uma atitude perfeita. E infelizmente não é assim, né? A gente vê que hoje a mulher ela está sobrecarregada, né? Sim. Porque ela tem o trabalho, que acabou que o marido agora conta também com o dinheiro dela, né? Ela também ajuda, ela compartilha essa responsabilidade financeira da casa. Aí ela chega em casa, muitas vezes o homem vai para frente da televisão assistir um jogo, assistir novela, né? E a função da mulher é deixar uma casa limpa, bem arrumada, as crianças preparadas para outro dia para ir na escola, ou a roupa preparada já para ir trabalhar no outro dia. E aí a mulher, ela acaba ficando sobrecarregada, né? E o homem achando que ele não tem responsabilidade nenhuma com nada, então assim, é uma questão de educação mesmo. Sim. Então assim, se nós mulheres formos para a política, ainda que não seja como candidata, mas como participante da vida política, é o que eu sempre falo assim, doutora, ali na Câmara de Vereadores, eu não lembro que dia que é a sessão hoje, mas tem a sessão da Câmara, que
vai discutir, colocar leis em pauta para ser julgada e tal, a sociedade precisava participar mais desses julgamentos. Eu já tive lá na Câmara de Vereadores algumas vezes participando de algumas pautas, porque eu fui presidente da Comissão de Direito dos Animais na OAB, né? Na gestão do Mansur. E aí nós acompanhávamos essas sessões quando se tratava de direito dos animais. E aí todos os protetores iam, eu ia como presidente da comissão, a gente debatia isso e tal. E aí você via a Câmara cheia, a população sendo pressionada, né, sobre isso. Então, assim, o recado que nós advogados, né, e até a senhora como advogada que trabalha nessa área, o que a gente tem que pedir para as pessoas é participe mais da política, leia mais sobre política, aprenda mais sobre política, porque é ela que rege a nossa vida. Exatamente. Né? É fundamental para o caminhar adequado da sociedade, para chegar num equilíbrio. Nós não sabemos. E o primeiro hoje passo é que as mulheres sejam eleitas na mesma proporção que os homens. Na não mesma é uma competição. Uhum. A gente só está exigindo aquilo que a Constituição determina, direitos iguais. Sim. E a Constituição não fala 30%. Fala direitos iguais. Então, direitos iguais, 50%, 50%. Sim. Não 30%. Não 30%. E essa questão dos 30% me incomoda. De onde surgiu 30%? Porque na Constituição não fala 30%. Contatos, né, do seu escritório, do seu Instagram, do seu Facebook, seu telefone pessoal, e aí a gente encerra. Sim. O meu escritório fica ali na Rua da Paz, em frente ao TCU, pertinho do fórum. Meu telefone é 98126-8266. E mulheres não se calem, mulheres participem da vida pública da tua cidade, do teu estado, do teu país, porque a sociedade precisa de nós. Isso. Beleza, então nós estamos ficando por aqui hoje, foi um prazer receber a senhora. Tá aí pra sociedade, né? No Instagram, esqueci de dizer, é Alice Adolfa, tudo junto. Alice Adolfa. Então aí, né, tá uma palhinha sobre política, sobre a importância de nós mulheres na política e na nossa vida aí na sociedade, né? Quem quiser entrar em contato com a doutora para contratar, para ter uma orientação, uma consulta, né, ela deixou os contatos dela. Tá aí com vocês, gente. Beijo, vejo vocês a próxima semana. Obrigada. Um, dois, três Web TV, a maior variedade de conteúdo.